Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para mim é bom dia. Tô tomando café, uma fumacinha, ó, com bolachinha salgada. Só que eu coloquei manteiga, que eu não consigo comer seco a bolacha, sabe? Não consigo comer seco, então tem que pôr uma manteiguinha. E conversando com você aí do outro lado, você acredita em milagres? Você acredita que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele pode prever, mostrar o futuro? Você acredita que o Senhor Jesus ele fala nos dias de hoje ainda? Você acredita que o Senhor Jesus ele fala em nossos corações? Você acredita que nos dias de hoje ainda existe milagre através do sangue derramado na cruz do Calvário por mim, por você, por Jesus? Eu creio, gente. Eu creio. Já passei sim por tanta experiência, sabe? Tanta experiência que o Senhor Jesus, ele vivo está, ele reina, ele é real. Sabe, tem experiência que pessoas passam e fala pra gente, né? Agora, tem experiência que nós passamos. E experiência que nós passamos, a gente não esquece e a gente não tem como ninguém tirar, porque aconteceu comigo ou aconteceu com você. É, eu posso dizer assim que o Senhor Jesus fez muito e muitos milagres na minha vida, desde pequenininha, desde lá recém-nascida. Ele foi mostrando o seu poder, mostrando a sua glória através da minha vida, sabe? Minha mãe faleceu faz 8 anos, né? E quando ela era viva, ela contava muito assim milagres, né, que o Senhor Jesus ele fez por mim, né? Quando eu era pequena, eu era assim bem enferma, né? É, ela falava assim que eu era assim bastante assim fraquinha, porque quando eu nasci, tava assim bastante assim chovendo, sabe? E na sala que foi colocado eu e a minha mãe, colocava assim do lado, então tava chovendo bastante e a janela ficava aberta e eu tava bem, colocaram eu bem assim perto da janela e respingava, sabe? Gotinhas de chuva em mim. E minha mãe pediu para fechar, daí a enfermeira falou que não podia fechar, né? Que não podia abafar ali, né? O quarto que tinha que ficar aberto. E daí minha mãe fala que eu fiquei pegando aquele sereno, aquele respingo. Então eu já fui para casa assim, sabe? Já espirrando, logo deu gripe, depois deu tosse. Minha mãe falava que era tosse comprida. Tosse comprida, que é aquela tosse que fica e não para, sabe? E daí minha mãe já começou a ir levar no médico, medicando, com aquela tosse comprida que ela falava, e daí parece que um negócio foi acarretando a outro, sabe? Daí ela falou que eu tive um dia, eu comecei a chorar muito, sabe? À noite de madrugada, gritando, 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 e ela não sabia o que eu tinha. E ela ficou desesperada, que aí eu já tinha já uns 3 meses de idade, ela falava, sabe? E daí eu gritava, gritava, meu pai ficou desesperado, sabe? E morava em fazenda, gente, em sítio, sabe? Ele era empregado de lá. E daí, nesse dia ele pegou e não tinha carro aquele tempo, não tinha carro, era trator, sabe? Trator com aquela, né? Com aquela, como que fala? Com aquele carreto atrás, né? E ele foi chamar, né? O homem que guiava aquele trator para me levar. Mas quando ele chegou lá, não sei se o trator estava quebrado, não sei não consigo lembrar o que minha mãe falou, se o trator estava quebrado.
E daí o meu pai voltou para casa sem esse trator e para ir até a cidade, o centro da cidade, porque morava em fazenda, era muito longe, gente, era muito longe. Então não tinha como ir a pé, sabe? Então meu pai voltou desnorteado, sabe? Sem conseguir uma condução para levar eu para o médico. Então ele voltou e a porta da minha mãe tinha fechado, né? Aquele tempo não era fechadura, era tramela, né? Que fala tramela, é aquele pauzinho que vira assim, né? Tramela. Então minha mãe tinha passado aquilo ali quando meu pai saiu e como não tinha nada o que ela fazer, e ela ficou se apavorada, ficou desesperada, que eu não tava assim, um choro normal, eu tava gritando, berrando, berrando. E minha mãe falou, ela tá com dor, mas dor na onde? Onde? E daí minha mãe não sabia o que fazer. Daí minha mãe pegou, ajoelhou e começou a orar. Me apresentou a Deus, ó Senhor, né? Cura minha filha, não sei o que ela tem, não sei. Minha mãe disse que pegou eu no colo, assim, ajoelhou assim na cama, assim, sabe? Pôs eu assim e orou a Papai do Céu, orou a Jesus Cristo, né? Pedindo a misericórdia, pedindo a graça, pedindo que ele fizesse o milagre, né? Daí minha mãe contou assim que eu tava gritando, gritando e do nada eu parei de gritar, dormi. Minha mãe fala assim, não sei se você desmaiou de dor, não sei o que aconteceu, eu sei que você apagou. Daí eu arrumei você no berço, e, e você dormiu. Pra mim, minha mãe falou, pra mim você dormiu. E daí o meu pai chegou na porta e batia na porta, pá, 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 pá. E minha mãe não escutava, não ouvia, sabe? E ainda ela estava em oração, pôs-o no berço, mas continuou orando, sabe? E meu pai batia pá, 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 e ela nem ouvia. E minha mãe, para ela estava orando assim num volume, num tom normal. Só que não, o meu pai estava do outro lado, né? Do lado de fora da casa e ele ouvia minha mãe gritando, né? Misericórdia, Jesus, misericórdia! Cuida da minha filha, salva minha filha! Daí ele ficou apavorado, ele falou, pronto, morreu a minha filha, Nilza morreu. Daí ele batia em nada. Daí ele sentou o pé na porta, e abriu a porta pesada. A mãe falava, contou essa história não sei quantas vezes, gente, não sei quantas vezes a mãe contou. Eu gostava de ouvir, sabe? Daí, gente, meu pai arrebentou a porta, e daí quando ele chegou lá no quarto, o que aconteceu? O Nilson morreu. Daí falou, não, ela apenas dorme, ela tá dormindo, eu tava orando, mas por que você tá gritando? Que está? Não, eu tava orando, mas orando, gritando desse jeito, gritando. Ele falou, eu não consegui o trator, não sei se tu lembra, eu acho que o trator tava quebrado, não sei. Não consegui, o que a gente vai fazer? E porque ir a pé, gente, não tinha como. Eu não sei o tanto de que levava, mas minha mãe fala que era tipo assim, um meio-dia se fosse a pé, sabe? Saía cedo, chegava só tarde lá. Daí meu pai falou assim para ela, desesperado, não conseguiu o trator, vamos a pé, vamos a pé mesmo, né? Chega lá, né, no meio da tarde, mas a gente vai. Daí ele falou, só a Nilza morreu, porque tava dormindo, minha mãe, não, ela dormiu, fiquei em paz, ela dormiu, tava orando, e Jesus fez um milagre, Jesus sarou, Jesus curou. E ele ficou apavorado, sabe? Apavorado. Daí minha mãe falou, não, a gente não vai, não. A gente não vai, porque Jesus, ele curou, Nilson. Jesus, ele curou. E daí
Daí não vamos sair a pé, não, já vai chegar lá não sei que hora lá. E ela dormiu, né? Não morreu, não, dormiu. E meu pai foi lá e pôs a mão pra ver, ver se eu tava viva. Sentiu o meu pulso, falou, então tá bom. Daí quando amanheceu, daí o cara do trator lá, ele apareceu com outra condução, sabe? Acho que com um caminhão de boia fria que fala, né? Que era um caminhão eu não sei se transportava as coisas, eu não sei. Aí ele apareceu lá, sabe? Apareceu lá com o caminhão e daí minha mãe pegou e levou eu, né? Mas aí eu já tinha acordado assim e daí minha mãe percebeu, quando virou eu assim, percebeu que estava saindo inflamação para fora, sabe? Saindo infecção do ouvido. E tava saindo muito, 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 muito. Daí minha mãe levou eu no médico. Daí quando chegou lá, o médico falou: "Nossa, essa menina passou muita dor. Nossa, isso aqui é uma dor terrível. Passou uma dor. É um tumorzinho que ela tava, né, no ouvido. E daí falou assim: vou passar um remédio para fazer limpeza, para coisar, mas é bom que isso daí tá vazando, sabe? Começou a vazar, tipo uma espinhona, né? Minha mãe falava, começou a vazar pus, né? A gente fala, a gente caipira fala pus, começou a sair pus do ouvido. E daí minha mãe falou que saiu muito, sabe? Saiu muito, muito, muito. Daí o doutor falou assim que foi um tumorzinho que estourou, sabe? Daí o doutor falou assim, ó, provavelmente essa menina vai ficar surda desse ouvido, né? E foi bom ter estourado, né? Foi bom. Falou, e a dor que ela passou foi uma dor terrível. E daí o negócio estourou quando minha mãe estava fazendo a oração, você acredita? Estourou quando minha mãe estava fazendo a oração. E daí minha mãe ficava assim com suspeita, sabe? Que eu era meio que surda daquele ouvido, eu era meio que surda daquele ouvido. Ai, gente. E daí minha mãe às vezes falava bem baixinho. Essa Deus me chamava bem baixinho para ver, sabe, para constar se eu era surda daquele ouvido, mas graças a Deus eu não era e não sou, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, ele fez a obra na minha vida. Depois no outro vídeo eu vou gravar mais coisa falando das bênçãos, dos milagres que o Senhor Jesus fez na minha vida através de oração. Gente, a oração é tudo, a oração é tudo. É... Às vezes a gente tem preguiça de orar, tem preguiça de falar com o Senhor Jesus e só fala nas horas mais difíceis, né? Não, a gente tem que sempre estar orando, seja no tempo bom ou no tempo ruim a gente ora mais, né? Mas a gente sempre tem que estar em contato com o nosso Senhor Jesus, conversando com Ele, né? A oração, eu costumo falar que é a gente conversando com o Senhor Jesus e tenho muitos outros testemunhos ou milagre, não sei como você quer chamar, que o Senhor Jesus fez na minha vida. Então, esses milagres, esses testemunhos, não é alguém que contou para mim, foi algo que eu vivi, foi algo que aconteceu comigo. Então, a Ele, a Jesus Cristo, seja dada toda a honra e toda a glória. E Ele é fiel. E na Bíblia diz assim, ó, que Ele é o mesmo de ontem e de hoje e será eternamente. Na Bíblia está escrito assim, ó, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar para esse monte, monte, se atira do mar. E Ele vai. A oração, gente, a oração somada com a fé faz milagre acontecer. Bom, vou acabar de tomar meu cafezinho aqui. Lavei meu cabelo. Lavar meu cabelo. Depois eu vou passar uma tinta que eu não passei ainda, né? Passar hoje ainda.
Mas enfim, ó, beijos no coração e Jesus te ama. Beijo com todo amor, carinho e respeito. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você. Essa é uma das minhas bênçãos. Eu vou contar mais, viu, gente? Tchau! Dá like, se inscreva no meu canal, tá? Jesus te ama. Tchau, tchau. Deus abençoe.